O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te concederei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no coração do homem pecador, no coração do homem tocado pelo pecado, existe sempre a tentação de ver Deus como um adversário, de ver Deus como um estraga-prazeres, de ver Deus como injusto, de ver Deus como alguém exigente por demais. Isto é, no coração do homem pecador existe esta tentação. Quanto mais você vai crescendo na sua amizade com Deus, na sua intimidade com Deus, essa desconfiança vai desaparecendo e você vai vendo que Deus é bom, que os seus mandamentos são bons, que Deus não só é justo, mas que Deus é misericordioso e que Deus é muito paciente com todos nós
e que tudo aquilo que de nós Ele exige é para o nosso bem e para a nossa felicidade. Mas esta desconfiança precisa ser expurgada cada vez mais, porque ela insiste em estar presente ali no nosso coração. E nós percebemos isso de uma maneira bem clara aqui no Evangelho de hoje. Diz aqui, nosso Senhor diz por meio dessa parábola, que um homem ia viajar para o estrangeiro. Este homem é Deus, é a figura de Deus. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro deu 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Isso é, Deus não deu 5 talentos àquele a quem deu 1, porque aquele não suportaria tal responsabilidade. Então Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, de acordo com a capacidade de cada um, Deus deu a sua graça para que aqueles talentos frutificassem. Esses talentos concedidos por Deus, nós poderíamos dizer, são as graças concedidas por Deus a cada um de nós. Então, Deus concede a sua graça, e esta graça precisa frutificar. Todas as vezes que nós, por amor a Deus, todas as vezes que nós nos deixamos mover pela caridade, pelo amor a Deus, fazemos as coisas, esses talentos vão crescendo. Então você, por amor a Deus, claro, você vai dizer, padre, mas e a fé? Meus santos, é claro que a fé está aqui presente, porque você ama aquele em quem você crê. Então, mas você, por amor a Deus, você vai à Santa Missa, porque você quer alegrar a Deus, porque você sabe que o homem salvo, né, é a glória de Deus. Deus se alegra com o homem que é salvo, com o homem que se santifica. Então você, por amor a Deus, você vai à missa. Você, por amor a Deus, você faz alguma penitência, porque você precisa matar o homem velho que existe em você e deixar crescer cada vez mais o homem novo, ressuscitado, recebido no batismo. Quando você diz não às suas más inclinações e diz sim à vontade de Deus, mesmo que ela lhe custe. Quando você procura progredir na virtude, fazendo aquilo que é certo, e não se deixando guiar simplesmente pelas suas paixões. Quando você se dedica com generosidade não só a alguma oração, mas quando você se dedica com generosidade na sua vida de oração. Isto é, não apenas em momentos pontuais, mas você procura ter vida de oração. Em tudo isso, você está fazendo atos de amor, porque você ama a Deus, porque você sabe que isso alegra o coração de Deus. E é claro, né, meus santos, como Deus nos ama infinitamente mais, e como nós amamos a Deus com o amor que dele mesmo recebemos, né, Deus nos dá o amor com o qual nós o amamos. E quando nós o amamos, ele nos dá ainda mais amor. E aí nós o amamos ainda mais. E aí ele nos dá mais amor ainda. E Deus quer ser amado, porque ele sabe que nisto consiste a nossa felicidade. Então, quando nós vamos progredindo cada vez mais, os nossos talentos vão frutificando, vão aumentando. A graça de Deus em nós vai crescendo cada vez mais. Pois bem, então diz aqui que Deus concedeu os talentos a cada um segundo a sua capacidade, que este homem viajou para o estrangeiro, depois ele voltou para pedir contas daquilo que ele tinha confiado a cada um.
Então é uma imagem de Deus que nos concede a sua graça, e esta graça que precisa ser frutificada. Então aqui, meus irmãos, e pelo amor de Deus, aí o diabo começa a colocar no seu coração medo. Nossa, Deus vai exigir, vai prestar contas, vai querer que eu preste contas das graças que Ele me concedeu. Não é para ter medo, muito pelo contrário, é para ter alegria. O meu Senhor vai voltar e Ele vai me recompensar, porque eu tenho progredido na minha amizade com Ele. Então isso deve ser motivo de alegria. Aquele que nos ama está voltando. Aquele que nos, com aquele que nos ama, nós iremos nos encontrar. Então deve ser motivo de alegria e não de medo. Quando você vai se encontrar com uma pessoa muito boa, com uma pessoa que muito ama você, isso brota alegria, não tristeza. Isso brota entusiasmo, não medo. Mas o diabo é astuto. E ele vai ali semeando no seu coração. Ah, não, Deus é muito exigente. Deus é injusto. Deus é mau. Você deve ter medo desse encontro com Deus. Cresçamos, meus santos, cresçamos no amor a Deus. Procuremos fazer tudo por amor a Deus. Supliquemos a graça de Deus. Coloquemos em prática a palavra de Deus. E nosso Senhor vai sempre nos socorrer com a sua graça. E nós veremos cada vez mais como Deus é bom. Provai e vede. Então, diz aqui que o patrão vai voltar dos seus empregados. E diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele devolve mais 5 talentos. Ele fez frutificar. E o que é então que diz aqui o patrão? Diz, muito bem, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Percebe? Deus nos concede graças para que nós participemos da sua alegria. Deus é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Aquele que recebeu 2 talentos, de acordo com a sua capacidade. Ele produziu mais 2 talentos. E o patrão disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Então Deus que quer que nós participemos da sua alegria. Deus que tem o céu para nós. Depois chega aquele que não produziu nada, aquele que tinha recebido apenas 1 talento, e ele enterrou. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Essa é a acusação do homem pecador, que no fundo é a acusação do diabo. Isto é, Deus é severo e injusto, porque ele colhe onde não plantou. Você quer maior injustiça do que essa? Como é que você quer colher o que você não plantou? Se você não plantou, você não vai colher nada. E é esta acusação que este servo faz. Que Deus, que o patrão dele é um homem severo, que colhe onde não plantou e que quer ceifar onde não semeou. E quando na verdade nós sabemos que Deus não só
colhe onde ele plantou. Deus dá a semente. Deus planta. Deus rega. Deus faz crescer. E Deus colhe. Sem mim, nada podeis fazer. Não é assim que nosso Senhor diz lá em João, capítulo 15, versículo 5? Não é assim que São Paulo diz sobre Deus, que Deus opera em nós o querer e o fazer, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, isto é, Deus envia a sua graça, nos faz querer a santidade e nos capacita a realizar obras santas. Deus é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Vamos lá, meus santos. Hoje nós iremos expurgar, extirpar do nosso coração toda desconfiança maldita, toda desconfiança mentirosa, que quer acusar Deus, que quer dizer que Deus é muito exigente, bem que Deus poderia não querer o que Ele quer. Bem que os mandamentos de Deus poderiam ser menos exigentes, porque tais mandamentos são capricho de Deus. Pode ser que você nunca disse explicitamente isso, mas este sentimento está no seu coração. Isto é, bem que Deus poderia maneirar, pegar mais leve, exigir menos, quando na verdade Deus quer que nós participemos da sua alegria. Provai e vede como o Senhor é bom. Então nós não podemos, imagine, meus santos, nós olhamos para a cruz, como é que nós iremos duvidar do amor de Deus? Ele se fez homem, e Ele se fez homem para morrer na cruz. Ele se fez homem para sofrer por nós, para não deixar dúvidas do seu amor por nós, porque Ele nos amou e nos amou até doer. E não só, Ele não só se fez alguém, homem, na cruz, mas Ele se fez, entendamos aqui, coisa. Isto é, nós encontramos Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade, nas aparências do pão. Veja aqui o amor de Deus. Ele quer estar tão presente em nós, que se fez o nosso alimento, para fortificar a nossa alma, para nos capacitar a produzir frutos. Agora, não apenas quem recebeu 5, produzir mais 5, mas quem recebeu 5, produzir 500, produzir 5.000, produzir 5 milhões. Por quê? Porque Deus é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Então, eu não estou aqui querendo colocar um fardo sobre você, mas é necessário que você bata no peito e diga: eu não sou santo por miséria minha, porque eu sou um servo mau e preguiçoso, mas eu não quero ser, Senhor. Me ajude a mudar este meu coração. Mas é importante que você reconheça, por dever de justiça, que Deus é bom e você é mau e preguiçoso. Que Deus tem concedido todas as graças que nos são necessárias para que nós progridamos, para que nós frutifiquemos. E se não temos progredido e frutificado, é porque somos servos maus e preguiçosos. Mas precisamos, sabendo que Deus é bom, sabendo que misericórdia e piedade é o Senhor, então nós não temos medo de pedir ainda mais, como se muito Ele já não nos tivesse concedido. Concedeu muito, mas nós, sabendo que Ele é bom, nós dizemos: Senhor, me dá mais. Vence, Senhor, as resistências que existem no meu coração. Concede-me, Senhor, a graça de ter essas barreiras que existem na minha alma derrubadas. Que eu não tenha medo, Senhor, de Ti.
que eu não tenha medo, Senhor, de ser santo. Isto é, que eu não tenha medo de entregar tudo a Deus. Imagine, meus santos, quando um dia estivermos mortos, se tivermos sido católicos de fato, não se poderá escrever assim: aqui jaz alguém que se arrependeu de ter sido católico. Nunca. Uma pessoa que viveu plenamente a sua fé nunca vai se arrepender de ter se gastado e desgastado e ter apostado tudo em Deus. Mas se o contrário acontecer, nós estaremos muito arrependidos. Isto é, aqui jaz alguém que não confiou em Deus com todo o seu coração e ficou sempre guardando algo para si. Aqui jaz alguém que não quis produzir todos os seus talentos com medo de perder aquele que tinha. Isto é, este que recebeu ele não produziu mais com medo de perder aquele que tinha. Com medo, enterrei, toma aqui o que me deste. E é por isso então que nosso Senhor diz: pois bem, a quem tem, será dado muito mais. Isto é, quem ama a Deus, recebe mais amor de Deus, e ama mais ainda a Deus, e recebe mais amor de Deus, e ama mais ainda a Deus. A quem tem, será dado, e terá muito mais. Este que tinha perdeu até aquilo que tinha. É isso aqui o que quer dizer essa palavra quando fala que a quem tem será dado, e quem não tem, perderá até aquilo que tem. Por quê? Porque não confiou na bondade de nosso Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, crer na bondade de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Pedir a nosso Senhor que nos conceda esta graça de nós crermos de fato na bondade de Deus, na grande bondade de Deus, na infinita bondade de Deus, para que nós produzamos mais frutos e nos coloquemos a serviço de Deus. Eu quero produzir os meus talentos, eu quero me gastar por Deus, eu quero fazer em tudo a sua vontade na minha vida, mesmo que de imediato, e provavelmente no início assim se apresentará, essa vontade se pareça muito pesada, essa vontade se pareça quase que desagradável, mas é porque o seu corpo está doente, a sua alma está doente. A comida, ela também é desagradável para uma pessoa que está muito doente, mas depois que ela recobra a sua saúde, ela até deseja aquela comida que antes ela rechaçava. Mas ela recusava, aquela comida lhe causava até asco, rejeição, porque ela estava doente. Ela não podia sentir nem o cheiro da comida, que o seu estômago embrulhava, mas porque ela estava doente. Quando ela recupera a saúde, aquela mesma comida lhe dá água na boca. Ela deseja aquela comida. Ela vê como aquela comida é boa, é saborosa. Mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado, é o mesmo que se aplica à vida espiritual. Quando você está nas trevas, quando você não está progredido na vida espiritual, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus se lhe apresentam como que exigentes demais. Mas quando você começa a viver na luz, você começa a ver, a partir da luz de Deus, como a vontade de Deus é iluminada, como a vontade de Deus é boa, como a vontade de Deus é santa, e que Ele quer no fundo que nós desfrutemos e participemos da sua alegria. Vinde participar da minha alegria.
no livro Imitação de Cristo, no livro 3, o autor, ele vai dizer que nós precisamos crer na bondade de Deus para que nós nos dediquemos com todo o nosso coração à vontade de Deus, porque senão, desconfiados da bondade de Deus, nós nunca iremos nos dedicar tanto quanto deveríamos. Quando aqueles que são do mundo, que acreditam na mentira do mundo, ao mundo se dedicam com tanto entusiasmo. Isto é triste, meus santos, que os mundanos se dediquem ao mundo por algo tão passageiro e muitas vezes mentiroso, que os mundanos se dediquem com tanto empenho e com tanta, entendamos aqui, grandeza de alma para as coisas passageiras, e nós nos dediquemos tão mediocremente para as coisas eternas. E aqui, quando eu estou falando de se dedicar às coisas mundanas, eu não estou nem falando ainda de coisas erradas. Mas imagine um atleta que, para alcançar uma medalha de metal, por mais precioso que seja, é um metal que se acaba. Para alcançar uma medalha, ele dedica a sua vida inteira, noite e dia, num treinamento rigoroso, numa alimentação rigorosa, numa vida espartana, hora de comer, hora de treinar, hora de dormir. Quase que não tem, no mais das vezes não tem vida social. Ele vive para aquilo, para alcançar uma medalha, uma argola, um pedaço de metal que representa uma glória humana, passageira, fugaz. Enquanto nós, que nos dedicamos para uma coroa imarcessível, como diz São Paulo, uma coroa que não perece, que não fenece, que não se acaba, nós nos dedicamos de uma maneira tão superficial. É de dar vergonha. Isso é verdade mesmo que nós estamos querendo alcançar o prêmio eterno, a felicidade eterna, a felicidade verdadeira, a felicidade completa, a felicidade de Deus. E por que é que o nosso empenho é tão medíocre, enquanto que aqueles que se empenham por uma meta tão aquém da nossa, se dedicam de uma maneira tão além da nossa? Nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a fé. Nós precisamos pedir a Deus que Ele mude esse nosso coração. Senhor, eu creio, você vai dizer, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor opera em nós o querer e o executar. Pois bem, Senhor, faz-me querer as coisas do alto, faz-me querer as coisas eternas e capacita-me a buscá-las. Faz-me querer de tal maneira a Ti, que Tu sejas a minha recompensa e que a minha vida se empenhe verdadeiramente para isso. Imagine aquelas baianas que fazem o desfile no carnaval. Quando termina o carnaval, elas já começam a se empenhar, a trabalhar para adquirir, para confeccionar a sua próxima fantasia. São pessoas, na grande maioria, pessoas pobres. Então elas passam o ano inteiro, porque cada uma adquire a sua fantasia, paga pela sua fantasia. E elas passam o ano inteiro juntando, guardando o que resta e o que não resta daqui e dali, para poder confeccionar a sua fantasia por uma glória tão passageira e tão duvidosa. Mas elas passam o ano inteiro
para se revestir de baiana. E nós, meus santos, que somos chamados a nos revestir de Cristo, o que isso fazemos? Nosso queixo deveria cair. Nós deveríamos corar de vergonha. E é necessário que nós vejamos as coisas como tais, para que batamos no peito, dizendo: Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Como o meu coração é medíocre, Senhor. Como a minha fé é pequena. Eu sou um servo mau e preguiçoso. Mas ajuda-me, Senhor. Eu não quero ser. E interessante que este descontentamento já é fruto da graça de Deus no nosso coração. E se Deus está despertando no seu coração um descontentamento pela sua vileza, pela sua baixeza, é porque Deus quer fazer você grande. É porque Deus quer elevar a sua alma. Então que maravilha, se Deus está despertando essa contrição, é porque Deus quer fazer algo diferente. Então peçamos, supliquemos e cooperemos com a graça de Deus para que essa transformação aconteça. Então diz aqui o livro Imitação de Cristo. E vamos aqui. Eu disse: feliz a quem instruís, Senhor, e lhe ensinas a tua lei, para que o alivies nos dias maus. Eu, diz o Senhor, ensinei no início aos profetas, e até hoje não cesso de falar a todos. Porém, muitos, a minha voz, são surdos e endurecidos. Deus fala, mas nós culposamente somos surdos e duros de coração. Isto é, não é que a palavra de Deus não seja potente o suficiente para romper a nossa surdez. Não é que a voz de Deus não seja forte o suficiente para tocar o nosso coração. Não. Mas é porque Deus não nos obriga a ouvir aquilo que nós não queremos. E nós culposamente nos tornamos surdos e endurecidos. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e mudo o seu coração. Se você não abrir, eu passo. E você perde a graça. Não percamos. Vocês que estão aqui e vocês que acompanham pelas redes sociais, cada um aqui está vendo a dureza do seu coração. Cada um está aqui percebendo a surdez da sua alma. Isto é, você ouve esta palavra e você não quer acolhê-la na sua alma, porque você sabe que ela é transformadora. Porque você sabe que se você acolhê-la, ela vai incomodar, ela vai ferir, mas ela vai curar, ela vai mudar a sua vida. Mas você não quer. Mas você então peça a Deus a graça de querer. Alguns querem, maravilha. Alguns não querem, mas sabem que devem querer. Então peça: Senhor, eu não quero, mas eu quero querer. Eu quero querer ser santo, eu quero querer ser dócil. Eu quero querer me deixar transformar. Ajuda-me, Senhor, porque existe uma luta muito grande no meu coração. Mas vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Suplique a graça de Deus. Porque, meus santos, Deus quer nos transformar a todos. Mas Ele espera uma brecha que seja no nosso coração. Pois bem, continua, e já estou terminando. Continua aqui o autor do livrinho Imitação de Cristo. Muitos se comprazem, olha aqui, a vergonha. Muitos se comprazem em atender ao mundo mais do que a Deus. Com maior facilidade seguem os apetites da carne do que a vontade de Deus. O mundo promete coisas temporais e pequeninas, e é serviço com imensa cobiça. O que o mundo oferece é pequeno, é passageiro. E quem o serve, serve com empenho, com tenacidade, com determinada determinação para as coisas passageiras. Eu prometo bens sublimes e eternos, e se entorpecem, se adormecem os corações dos mortais. Isto é, corações indiferentes. Deus oferece a vida eterna.
Deus oferece a felicidade eterna. Deus oferece a participação na sua natureza divina. E nós nem nos encantamos com isso. Peça, meu santo, peça a Deus mais fé. Peça a Deus que Ele transforme o seu coração. Reconheça, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sou um servo mau e preguiçoso, mas eu não quero ser um servo mau e preguiçoso. Eu quero produzir muito os meus talentos, porque eu quero entrar na tua alegria. Ajuda-me, Senhor. Quem me serve e obedece com tanto empenho, é uma pergunta. Quem me serve e obedece com tanto empenho em todas as coisas, quanto se serve ao mundo e aos seus senhores? Isto é, você que se dedica com tanto empenho para as coisas do mundo, será que você se empenha também para as coisas de Deus com empenho semelhante? Cora de vergonha, servo preguiçoso e descontente. Cora de vergonha. Porque aqueles, os do mundo, estão mais prontos para se perderem do que tu, para encontrares a salvação. Que nós peçamos então, meus santos, por intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel, dos nossos anjos da guarda, a graça de nós correspondermos cada vez mais com a graça de Deus, para que não sejamos mais, pelo menos, servos maus e preguiçosos, mas estejamos nos preparando para entrar na alegria eterna do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.